Olá. Tá cada vez mais difícil se desvencilhar do mundo do futebol, né? Nesse momento aqui no Brasil, nós estamos em final de temporada, nas 4 séries nacionais, Série A, Série B, Série C e Série D. Então há uma expectativa muito grande entre quem serão os campeões, quem serão os primeiros colocados, quem vai disputar competições internacionais, quem estará descendo para a divisão anterior, quem estará subindo para a divisão superior, enfim. E há muitas maneiras de se envolver com futebol. O difícil realmente é você não ter nada a ver com futebol. Quem gosta de futebol sabe que o futebol é também trabalho, também gera renda, muita coisa e muita gente circula em volta do futebol. Mas o futebol, pelo lado exclusivamente do espetáculo, ele faz parte da vida das pessoas em qualquer lugar. E a maioria das pessoas costumam dizer, os torcedores costumam dizer que não é a mesma coisa você assistir o futebol na TV ou na internet, pela internet, transmissão, rádio e tal, e no estádio. Eu também concordo, eu acho que ver no estádio tem outras coisas que são ali agregadas do que você assistir uma partida de futebol ou um campeonato inteiro por uma televisão. Até porque, como a gente sabe, mesmo na TV, você pode ver na sua casa sozinho, você pode ver acompanhado, você pode ver num bar, você pode ver num restaurante. E já são maneiras diferentes de ver pela TV. Imagina ao vivo, né? Para quem acompanha e costuma ir sabe. Eu nunca fui habitual de estádio. Nunca acompanhei toda uma temporada do meu time, por exemplo. Mas já tive em vários estádios e sei que é uma coisa que contagia e que faz parte do imaginário e das conversas, dos assuntos de cada lugar onde há um clube local disputando, seja qual for a competição. Sobre o Maracanã, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, que é um dos maiores estádios nacionais, costuma-se dizer que o Maracanã nunca mais vai ser o mesmo, será o mesmo do que foi quando ele tinha uma capacidade de aproximadamente 150 mil pessoas pagantes. Com a redução, com as reformas que o estádio sofreu, que hoje em dia cabe um terço dessa quantidade de público, o estádio ele se modernizou, mas ele perdeu aquela tal áurea que se vivia dos anos 50, acho, para cá, até a reforma no caso, e há quem sinta saudade disso. E é uma coisa que é discutível apenas pelo lado clubístico, porque quem gosta de futebol a esse nível de querer apreciar uma partida, um campeonato, numa atmosfera como nas antigas, isso é completamente possível. Eu quando estive em Salvador, eu até por questões profissionais, fui assistir a uma partida, a um clássico local, que é o Bavi, o Bahia versus Vitória, no Barradão. Na altura, o estádio da Fonte Nova, que apesar de ser um estádio afeto ao Bahia, é considerado o maior estádio da cidade e mais bem localizado e, portanto, que também tem a sua relevância no estado, inclusive no campeonato estadual, né, na Bahia, e é também o que consegue suportar mais público, mais torcedores. Mas o estádio do Barradão é o estádio do Vitória, que é considerado também outra equipe importante no estado e de Salvador, né, principalmente, que é uma coisa muito comum aqui no Brasil. A maioria dos estados brasileiros costumam ter dois clubes fortes, mais tradicionais, e esses clubes, no dia a dia,
representa um disse-me-disse em torno do futebol. Há muito mais rivalidade direta por serem dois polos, né? Tipo, Bahia de um lado, torcedores do Bahia e torcedores do Vitória, no caso de Salvador. E a ida a um estádio ou ao outro faz muita mais diferença do que, por exemplo, em lugares como o Rio, como São Paulo, como outras cidades que têm estádios mais municipais. Bem, a experiência de você assistir a um jogo no Barradão é completamente um retorno àquela época dos estádios. Primeiro porque eu sempre ouvi falar que, além do Maracanã, há lugares em que você vive a partida de maneira muito mais pulsante. Aqui no Rio tem também São Januário, que é um estádio do Vasco da Gama. Na gringa se costumava falar isso desde que eu sou novo, que o La Bombonera, o estádio do Boca Juniors na Argentina, é aquele estádio que você sente a pressão da torcida ali em cima o tempo todo. Até por questões de formato do estádio, a torcida, a arquibancada é muito mais próxima do campo. E o Barradão ele tem essas características. Primeiro porque o acesso ao Barradão ele não é por grandes avenidas e ele não está localizado numa grande praça aberta. Você vai entrando nele por algumas poucas ruas de acesso. Essa é a primeira coisa. Então, quando você está a caminho de um clássico no Barradão, primeiro você passa por um mar de gente nas ruas, que normalmente só se passa em jogos muito lotados, já no acesso às arquibancadas. E segundo, porque além do estádio, o Barradão está efetivamente numa barreira, numa ribanceira. Então ele tem, além das arquibancadas, vai tendo gente ocupando por cima da barreira para assistir o jogo. Então é como se tivesse um estádio dentro de um vale, mas muito apertado, praticamente entre aspas, né, buraco, e em volta do estádio, boa parte do estádio, tem torcedores assim em cima do campo. Eu já tinha passado por isso, alguma coisa parecida no Maracanã, e uma vez num jogo que eu fui assistir, um clássico também, que era o Benfica Porto, em Lisboa. Isso eu também senti aquela áurea de equipes rivais disputando um momento chave de um campeonato e com muita pressão de torcida. Foi uma experiência muito, muito diferente. Primeiro porque você vê isso, eu via a história do Bavi o tempo inteiro dentro da redação, na rua, no comércio, no prédio, na praia, e os taxistas que faziam ponto embaixo do prédio onde eu morava e que eu usava para ir para o trabalho, você chegava no ponto e eles estavam falando de Bavi, quando chegava próximo do clássico. Então eu acabei sentindo necessidade de ir ver o jogo ao vivo para sentir toda essa emoção que se vivia nas ruas e tentar reportar isso para o jornal. E fui com um dos taxistas, que era o Bira, que era Vitória. E ele falou, cara, você tem que conhecer o Barradão, você tem que assistir o Vitória, você tem que ver o Vitória jogando em campo. Na época o Vitória estava sendo comandado pelo Mancini, estava fazendo uma campanha muito forte, inclusive a nível nacional, e foi uma experiência muito, muito, muito interessante. Então a gente está agora aí nessa reta final. A imprensa esportiva está cada vez mais sólida e em mutação, em diversificação, principalmente com o fim da grande imprensa em papel, né? Os impressos, os jornais esportivos e as revistas
que entraram em decadência nos últimos anos, mas nas TVs pagas e na internet isso está muito forte. E com a volta à torcida, a gente espera ter aí um grande, e apesar de haver sempre os que perdem, os que descem de divisão, etc., que a gente tenha um bom fim de temporada e uma boa cobertura esportiva por parte dos jornalistas e dos meios de comunicação, ok? Valeu!